Efésios, capítulo 5, de 14 a 21. O texto nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje, a partir desse texto, mais especificamente ou mais detidamente, a partir do verso 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se eu chegasse bêbado aqui, próximo domingo, possivelmente os irmãos estranhariam muito, primeiro porque eu normalmente não bebo bebida alcoólica. Mas se eu chegasse bêbado aqui domingo, isso ia causar uma confusão aqui. Ia dar pano para manga. E muito provavelmente, ou possivelmente, o estranhamento dos irmãos levaria a uma situação de confronto. O que tu está com esse comportamento, o que está vendo? Se eu permanecesse nisso, ou ficasse nisso, e nos outros domingos eu voltasse para cá para pregar para os irmãos bêbado, para dirigir o culto bêbado, possivelmente os irmãos entenderiam: pastor, não dá mais. Isso é incompatível com o Evangelho de Cristo Jesus. Não dá para você ficar aqui bêbado e caminhar nisso. Isso não é um modelo de vida que Jesus requer para nós, e muito menos para uma pessoa que ele levanta como líder. Mas e se alguém não chegar cheio do Espírito Santo um domingo, ou outro domingo, ou outro domingo, ou outro domingo? E se eu não chegar cheio do Espírito Santo um domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo? E se eu passar anos da minha vida sem estar cheio do Espírito Santo de Deus? Como nós vemos isso? Essa é a questão central dessa passagem. Para nós entendermos por que Paulo, falando da igreja de Éfeso e encorajando a igreja a ser cheia do Espírito Santo, ele compara com o vinho. Ele coloca aqui um termo de comparação e nos ajuda. Por que ele fez isso? Nos ajuda a entender. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer, num grupo tão heterogêneo como esse, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para nós, só há um Deus. E esse Deus existe sob três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que vem habitar as nossas vidas. E esse tempo, desde a ascensão de Jesus, desde a sua subida para a glória, até o dia que ele voltar, que nós não sabemos qual é, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem atua no mundo, não somente na igreja. É ele quem convence pecadores de que eles precisam se arrepender e que a única solução é Jesus Cristo. É o Espírito quem nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito quem trabalha na vida das pessoas para curá-las, para libertá-las, para salvá-las. É a atuação do Espírito. O poder que se manifesta de transformação de vidas é poder desse Espírito. Não é poder de nenhuma pessoa, não é poder de nenhuma igreja, não é poder de nenhuma instituição,
mas é poder de Deus que atua transformando mentes e corações para a sua própria glória. É esse Espírito que a Bíblia ensina, que é como um selo que é colocado, garantindo o quê? A nossa salvação. Nós fomos selados, nós fomos marcados, nós temos um selo de propriedade. Quando nós recebemos a salvação de Jesus por obra do Espírito de Deus em nós, nós somos marcados, nós somos selados com o Espírito Santo, e no mundo espiritual é como se o mundo espiritual visse: esse tem um dono, esse tem um Senhor, e o nome dele é Jesus. Esse selo é o selo do Espírito. O Espírito não é uma energia, não é um poder, não é uma coisa, mas é uma pessoa. Esse Espírito, ele tem conhecimento. Esse Espírito, ele tem sentimento. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando, infelizmente ainda fazemos, quando fazemos? Quando nós tomamos decisões que estão distantes da palavra de Deus. O Espírito Santo e a palavra de Deus, eles trabalham sempre juntos. Sempre juntos. A palavra é a espada do Espírito. E eu vou tentar dar um exemplo para você. Digamos que nós tivéssemos aqui uma pessoa, uma mulher, e essa mulher, ela se sente muito solitária, ela deseja casar-se, e ela começa a pedir a Deus que Deus prepare alguém para a vida dela, que Deus prepare uma pessoa para a vida dela, que seja alguém que a compreenda, que seja alguém que ela possa construir uma história e ter um projeto de vida. E essa é uma oração bíblica. Essa é uma oração correta, legítima. E aí surge uma pessoa, e essa pessoa é interessante. Essa pessoa está dentro daqueles valores e princípios que ela cultiva, e ela começa a entender que essa pessoa, então, é a resposta de Deus para a vida dela. E essa pessoa, além de ser isso, a pessoa ainda é bonita ainda. Pensa, um cara bonito ainda que apareceu na vida dela. E tudo indica que é de Deus. E ela começa então a perceber o seguinte: olha, essa pessoa é de Deus para a minha vida, porque eu estava orando e olha só o que me acontece. Só tem um problema: a pessoa é casada. Eu posso ter alguma dúvida? Eu preciso perguntar para Deus: olha, Deus, essa pessoa é do Senhor para a minha vida? Não preciso, preciso? Por quê? Porque a palavra já me diz que não é. Palavra e Espírito andam juntos. A verdade da palavra é usada pelo Espírito para transformar vidas. E mais, irmãos. Pense, vamos pensar aqui, vamos pensar um pouquinho. Nós estamos com tempo, eu comecei o sermão tem 3 minutos, já são 9 horas, nós estamos com tempo hoje. Vamos pensar um pouco mais. Pensa se Jesus Cristo tivesse ido à cruz do Calvário, ressuscitado, retornado para o céu, tomado sua posição à destra de Deus, e os seus discípulos fossem tentar cumprir aquela missão que os irmãos já sabem de fazer discípulos. Vamos pensar isso juntos aqui. Mas eles não receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado a eles. Não foi dado à igreja. Tudo foi feito. A cruz, a ressurreição, a ascensão, Jesus colocado à direita do Pai. Alguém teria tido sua vida transformada? Jamais. Em tempo algum. Porque toda vida transformada é obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é importante que a gente compreenda isso. Toda pessoa, toda transformação gerada, é o Espírito que pega o que Jesus conquistou lá na cruz. É o Espírito quem vai lá e pega tudo aquilo que ele conquistou e aplica à vida dos homens. Nós não teríamos como sozinhos, por nossa força, por força de qualquer religião, por força de qualquer instituição, pegar aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e aplicar nem a nós mesmos e nem a ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Todo o poder transformador,
poder do Espírito do Senhor agindo no mundo. Dito isso, eu vou agora para o vinho. Agora nós vamos avaliar a história do vinho e do encher-se do Espírito. Quando uma pessoa fica embriagada, há uma transformação. A pessoa fica transformada. Algumas ficam transtornadas. Mas sempre há uma transformação. Muitas vezes essa pessoa passa a ficar irreconhecível. E muitas vezes ela mesma não se reconhece. Por quê? Porque ela está sob o controle, sob o domínio de um poder, que é o álcool na mente dela. Então ela começa a falar de um jeito diferente, ela começa a ver de um jeito diferente, a sentir de um jeito diferente, a se expressar de um jeito diferente. Por quê? Porque ela está debaixo de um controle, de um domínio, que é o domínio do álcool. Essa é a essência do que Paulo está dizendo, do que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é de estar debaixo de um comando, debaixo de um controle, debaixo de um domínio, que interfere em todas as suas faculdades, que interfere no modo como você vê o outro, vê a si mesmo, vê Deus, que interfere no modo como você fala, no modo como você trata o outro, no modo como você reage, no modo como você se expressa. Você está debaixo de um controle, e esse controle é de Deus na sua vida. E é isso que Paulo está dizendo que a igreja deveria buscar. Permanentemente embriagados do Espírito Santo de Deus. Permanentemente debaixo do controle de Deus. Um domínio e um controle que afeta toda a nossa vida. Pensamentos, sentimentos, ações, reações. No vinho, o resultado é negativo. Paulo diz que é para não se embriagassem porque há dissolução, há fragmentação, há inutilidade. Enquanto a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, a pessoa que age, reage, sente, debaixo do controle de Deus, ela agrega, ela constrói, ela abençoa, ela multiplica. Se nós realizássemos a nossa celebração da ceia do Senhor naquele pequeno cálice de vinho, e isso fosse dado a você, você não ficaria embriagado. A quantidade que tem ali não serviria para embriagar você. Tem uma historinha antiga, bem antiga, aquelas piadas que o pastor, aquelas piadas matadas que o pastor gosta de contar, do bêbado que entra na igreja, culto de ceia. E aí o bêbado vê que é servido um cálicezinho de vinho para todo mundo, e ele fica louco naquele vinho, naquela bebida. Porque todo mundo que ingere a bebida já cai na hora. Mas cai em oração, e ele estava achando que era poder do álcool. Não era poder do álcool. Então, tire seu cavalinho da chuva. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que assim como alguém se ingerir apenas uma pequena quantidade de vinho, ela não vai ficar embriagada se você tem pouco tempo de intimidade com Deus. Igualmente você não vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você não estará dirigido por esse controle de Deus na sua vida. Você não terá o seu ser completamente controlado, influenciado, dirigido por esse Deus. Por quê? Porque a ingestão é muito pequena. Talvez você fique com um traço aqui, um traço ali, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas para ficar cheio do Espírito Santo, assim como para ficar embriagado com vinho, é preciso ingerir, é preciso tomar para si, é preciso viver mais de Deus, mais do Senhor.
E o texto não sugere isso, irmãos. Paulo não está sugerindo isso à igreja, dizendo, olha, eu acho que vocês deviam pensar nessa possibilidade, se não for atrapalhar muito o conforto de vocês, o sono de vocês, o comodismo de vocês, se não for mudar muito a agenda de vocês, se não for assim incomodar vocês, então assim, aí vocês pensem nisso. Não é isso, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem para quem é discípulo de Jesus. O projeto de Jesus é que nós sejamos controlados por um poder todo o tempo, em todos os relacionamentos, em todos os ambientes. Que é o poder de Deus na nossa vida. Nosso casamento deve estar tomado por esse poder. A criação dos nossos filhos tomada por esse poder. A nossa vida profissional tomada por esse poder de influência. A influência do Espírito de Deus na sua vida, na minha vida. Sabe por que a gente tem quase 30% da população nominalmente evangélica e a gente não consegue transformar esse país? Porque ser um cristão nominal não é ser cheio do Espírito Santo. O dia que a igreja se encher do Espírito Santo de Deus, o dia que a igreja obedecer a esse mandamento de buscar ser cheia do Espírito Santo de Deus, ter uma vivência com Deus, uma história profunda com Deus, de embriagar-se do Espírito Santo de Deus, a sociedade é transformada. Aí a nossa paróquia vai ser o mundo. O mundo. O mundo precisa de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Diz assim, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele está dizendo aqui, irmãos. Está falando de batismo, não de enchimento. Batismo no Espírito Santo. O Espírito veio inauguração do Espírito na sua vida. O Espírito veio habitar você, sua conversão, sua salvação. O Espírito veio habitar você. E o texto continua e diz assim, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós, toda a igreja, todos os salvos, todos os batizados pelo Espírito Santo, todos os convertidos, foi dado a beber de um só Espírito. Mas talvez eu pudesse ler para você João capítulo 7, versos 37 e 38. São palavras de Jesus, num texto que diz assim, João 7, 37, 38. Quem crer em mim, o final dele, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse enchimento, irmãos, ele precisa ser contínuo. É como se existisse em nós um certo vazamento. Um certo vazamento. Irmãos, quem já teve carro velho, com certeza já sofreu com isso. E eu tive muitos na minha vida. Carro velho é triste para esses negócios. Mas é um vazamento aqui, é um vazamento ali, é um vazamento aqui. Se você precisar de um mecânico bom, depois você fala comigo que eu tenho um bom para te indicar, tá? Bom. Carro velho, então, vai te ensinando isso. Você já vê os sintomas do carro velho. O cara que tem uma faculdade de carro velho, ele olha o vazamento por baixo do carro, ele já sabe mais ou menos o que é, porque tem tanto assim. Se está sujo de óleo, se não está sujo de óleo, se o óleo está claro, se misturou. Ele já fica expert nessa coisa. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nós somos parecidos com um carro velho. Nós somos parecidos com um carro velho. Virou e mexeu, a gente tem vazamento. E vaza aqui, e vaza ali, e vaza aqui. Então, quando você vê o tempo verbal que Paulo usa, a ideia é permanecei enchendo-vos do Espírito Santo sempre, ininterruptamente, o tempo todo. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem vazamento. Quem já andou com aquela garrafa de 2 litros de água para fazer reposição de vez em quando, já sabe bem o que eu estou dizendo. Vários irmãos concordaram com isso. Eu vejo que os irmãos disseram amém aqui.
Quem anda com aquele vidrinho de óleo para completar o óleo, é o mesmo princípio, irmãos. É o mesmo princípio, aquele óleo que abaixa e você vai... Não, deixa aquele meio litrinho para completar. É o mesmo princípio. O que eu estou dizendo para você é que se nós, não adianta assim, pastor, mas eu estava cheio do Espírito Santo na minha conversão. Pastor, eu amava a Deus sobre todas as coisas. Pastor, eu servi durante 3 anos a Deus com muita alegria no meu coração. Eu servi a Deus com muita intensidade. Pastor, eu evangelizei toda a minha família. E há quanto tempo tem isso, meu irmão? Isso tem 30 anos, pastor. Porque para ficar permanentemente cheio, é uma busca diária. É uma busca todo dia. É uma busca toda hora. Em todo tempo, a sua vida ligada a Deus. Como uma prioridade na sua vida. Porque é uma ordem para a igreja. Ninguém aqui seria desligado, o pastor não seria punido se não estivesse cheio do Espírito Santo. Porque nós mudamos as regras de Deus. Porque se fôssemos apenas seguir a Bíblia, a mesma sanção para alguém embriagado, se é que merecia sanção, é a mesma para alguém que não está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu volto lá para o texto de Efésios, eu vou terminar minha fala nele. Quer dizer, eu só vou usar mais um, mas eu peço sua paciência. Quando alguém anda sob a influência do Espírito Santo, algumas coisas acontecem. E eu quero terminar falando sobre isso. E eu gostaria que você visse se isso é verdade na sua vida hoje. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, o que eu vou falar aqui, que é o que o texto diz, é bem real. O texto diz assim, irmãos. 18, não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que encher do Espírito gera? Primeira coisa, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Aí alguém vai dizer, entra para o ministério de louvor. Não, não é isso. Não é isso. Você tem uma alegria. O vinho produz alegria, irmãos. O vinho produz alegria. O vinho, inclusive, é símbolo de alegria em vários textos. Mas a alegria do vinho ela é absolutamente passageira. E normalmente é seguida de melancolia. O que ele está dizendo aqui é que gente cheia do Espírito Santo de Deus, gente embriagada de Deus, igreja embriagada de Deus, igreja cheia do Espírito Santo de Deus, tem alegria plena. Porque mesmo os problemas não acabando, mesmo tendo circunstâncias difíceis, há sempre uma palavra de Deus, um salmo, um louvor, porque é fruto de uma alma satisfeita, é fruto de uma alma preenchida, é fruto de um vazio que não existe mais, há um preenchimento. Então a primeira reação de quem está cheio do Espírito Santo não é ter um momento de alegria ou momentos de euforia, é uma plenitude de alegria e paz de uma alma alimentada por Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é gratidão. Gratidão. Porque o texto, depois que diz de entoar louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, no 20 diz, cânticos espirituais, no 20 diz assim, dando sempre graças por todas as vezes que Deus fez a nossa vontade daquele jeitinho que a gente mandou Ele fazer. Aí não. A Bíblia não tem, né? Nem na minha. Graças a Deus por isso. Dando sempre a Ele graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças por tudo. Pô, pastor, mas e pelo sofrimento? É possível dar graças pelo sofrimento? Olha, eu quero te dizer que é impossível querer o sofrimento, mas dar graças pelo sofrimento é algo bem possível. Querer o sofrimento é sintoma de doença. Você possivelmente está doente da alma.
mas entender que um sofrimento, que um momento difícil, que uma luta pode ser parte de uma estratégia maravilhosa de Deus para a sua vida, família ou igreja. É maravilhoso. Se os nossos irmãos crentes da igreja primitiva, se os nossos irmãos do começo da igreja entendessem que sofrimento não era algo que poderia ter nas suas vidas por conta de Deus, se todos os apóstolos entendessem, não, quando sofro não é de Deus, a igreja não teria avançado, porque o tempo em que a igreja mais avançou foi quando ela mais sofreu. Quanto mais o sangue dos mártires foi derramado, maior era o número de maravilhas realizadas. Essa semana eu ouvi um testemunho, está no YouTube, você pode acessar, de um irmão nosso, da igreja egípcia, igreja copta. Ele teve 2 irmãos assassinados pelo Estado Islâmico. E ele fala das reações dele e de sua mãe. E a igreja perseguida, a igreja sofredora, em muita coisa eles são para nós, para nossa vergonha. E ele começa a dizer então qual é a visão que ele tem e como eles reagiram a isso. E ele começa num dado momento uma entrevista com ele. E ele começa a dizer: nós damos graças a Deus por essa perseguição, porque ela depurou a nossa fé. E num dado momento a pessoa pergunta: olha, e se sua mãe estivesse frente a frente com o algoz dos seus irmãos? Aí ele diz: eu perguntei para ela. E ela me disse que ela o chamaria para entrar em sua casa. E ela poria a mesa para ele. E ela falaria de Jesus. A igreja acomodada não é capaz de perceber a grandeza do evangelho de onde ela está colocada. Mas quando pessoas têm tudo das suas vidas retirado ou perdido, inclusive entes queridos, elas podem dar glórias a Deus, graças a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, duras, por causa do consolo e presença de Deus em suas vidas. É a paz que excede todo entendimento. Não tente racionalizar, ninguém vai dar conta. Não tente dizer: olha, mas eu não penso. Isso não é pensado, isso é sentido. É porque alguém cheio do Espírito Santo dá glória a Deus nas circunstâncias mais adversas. Por isso que a igreja no início podia dar glórias a Deus. Por isso que Estevão, no relato bíblico, o primeiro mártir da igreja, ele glorifica ao Senhor, ele tem o céu aberto, a visão do céu. É por isso que ele diz: Pai, perdoa. Por isso que ele se parece com Jesus: perdoa os meus ofensores, porque eles não sabem o que fazem. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, todas as nossas faculdades, todos os nossos sentimentos são dirigidos por esse Deus. E finalmente, irmãos, submissão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E, uma outra hora, a história da sujeição das mulheres começa aqui, irmãos. Do ensino bíblico, das mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, dos servos aos seus senhores, dos filhos aos pais. Ele começa com isso. Sujeição é para gente cheia do Espírito Santo. Sujeição na família é para gente cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo que dirige as famílias. Sujeição ao irmão, igreja em que um se sujeita ao outro, num ambiente de mutualidade, só é possível com vidas cheias do Espírito Santo, porque a inclinação natural não é essa. A inclinação natural não é servir, a inclinação natural não é oferecer suporte para alguém, mas é ser servido e buscar nos outros escora e suporte para a nossa vida, para o nosso brilho, para o nosso nome, para a nossa fama. Não dá para falar de sujeição como Deus quer, sem falar de gente cheia do Espírito Santo de Deus. Gente cheia do Espírito Santo de Deus
quer anunciar as grandezas e maravilhas desse Deus com ousadia. Todos os relatos em que pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus, que comunidades foram cheias do Espírito Santo de Deus, eles não pediam que Deus amolecesse a circunstância para eles, mas eles pediam força e direção de Deus para ousadamente anunciarem a Jesus Cristo. Nós podemos ter a melhor estratégia, irmãos, os melhores cursos, os melhores treinamentos, nós podemos trazer os melhores preletores, nós poderíamos fazer tudo isso e mesmo assim ser uma igreja que não alcança ninguém. Porque não está nisso. O poder que se manifesta através da igreja com amor e com verdade é o poder de gente cheia do Espírito Santo de Deus. É o poder que atua nessas vidas. É o poder que age na sociedade por um povo chamado igreja, mas que não lhe é próprio, é de Deus para eles e multiplicar com a sociedade. Quero terminar orando com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Se você fosse colocar numa escala de 0 a 10 a sua vida, e só vale olhar para você, para mais ninguém. O quanto você está pleno, o quanto você está cheio, pleno, preenchido, completo do Espírito Santo de Deus. Há poucos minutos atrás eu perguntei se o seu carro estava na reserva. Como é que estava o combustível do seu carro? Mas agora eu quero perguntar da sua alma. Se o Senhor te chama hoje, agora, se o Senhor te chama para acertar as contas com Ele nesse momento, nessa circunstância, qual é o exame que você faz de si mesmo? Qual é o exame que você faz da sua vida com Ele? Está andando com o tanque cheio? Tem buscado andar com o tanque cheio? Chega de andar com o tanque vazio, chega de andar na reserva com Deus. Isso nunca foi propósito do Senhor para a igreja. O Senhor quer encher a sua vida da presença dEle. E isso muda todas as coisas. Isso muda o modo como você sente, pensa e vê. Isso muda o motivo da sua alegria. Qual que é o motivo da sua alegria hoje? O motivo da sua alegria é dinheiro. O motivo da sua alegria são objetos novos. O motivo da sua alegria é status. O motivo da sua alegria? Pessoas cheias do Espírito Santo se alegram em Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo oram por seus ofensores. Pessoas cheias do Espírito Santo perdoam e pedem perdão. Pessoas cheias do Espírito Santo não têm nenhum problema em contribuir financeiramente com a causa de Deus. Porque elas contribuem com as suas vidas. Pessoas cheias do Espírito Santo querem viver uma vida de santidade, porque sabem que seus pecados ofendem ao Deus que a criou, que a sustenta, que a salvou, que a libertou e que a chama para a eternidade. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem diferença por um único motivo, porque elas são diferentes. Ninguém que não é diferente vai fazer diferença em lugar nenhum. Ninguém que não é espiritual vai conduzir pessoas espiritualmente. Por isso Deus chama você nessa noite. Deus tem uma ordem para você nessa noite. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Volte-se para a palavra. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Se arrependa. Saia do seu comodismo. Saia da sua omissão. Saia desse conforto que tem alienado a sua vida. Vem para Deus. Põe teus joelhos. Se dobra diante de Deus. E deixa Deus controlar você, dirigir você, abençoar você com a presença dEle. É Deus na sua vida. Querido Deus e Pai, quero te agradecer pela Tua palavra. Eu quero te agradecer pela oportunidade de cultuar a Ti. Celebrar Teu nome, orar. Eu quero te agradecer por estar com os meus irmãos. Eu quero te agradecer pela igreja, Deus. Eu quero te agradecer muito, porque em muitos lugares do mundo tem tanta gente ansiando por um momento como esse, e eles não podem, Deus, e nós podemos.
O Senhor tem nos dado isso nesse tempo. Então eu quero te louvar e te agradecer pela igreja reunida ao redor da tua palavra. E quero também agradecer pela tua palavra que é rica e que é poderosa. Deus, eu não sou capaz, Deus, de transformar a vida de ninguém, eu não sou capaz de transformar a minha vida. Mas eu creio que pelo agir poderoso do teu Espírito, pela palavra da verdade anunciada, vidas estão sendo transformadas nesse lugar. E o Senhor está tirando gente do comodismo, do conforto, da mesmice, da religiosidade apenas, para buscarem um nível de santidade, de entrega, um nível de intimidade contigo que há muito não vivem mais, que há muito tempo já não faz parte do cardápio, ou que talvez nunca tenham vivido. Porque essa é a vontade do Senhor para o teu povo. Que a gente seja dirigido e controlado pelo teu Espírito, para a glória do teu nome. Que nós diminuamos e que Jesus cresça. E aí faz todo sentido ser igreja mesmo, Deus. Igreja que ama, igreja que perdoa, igreja que evangeliza, igreja que oferta, igreja que entrega, igreja que multiplica a graça, porque vive debaixo da graça. Deus, faz isso em nós. Desperta-nos, Deus. Desperta-nos do sono. Faz-nos igreja de verdade, Deus. Igreja tua, não nossa. Não do nosso jeito. Igreja tua, conforme a tua palavra, para a glória do teu nome. E obrigado, Deus, porque o Senhor não precisava de nada disso, nem de nenhum de nós. E o Senhor escolheu nos chamar para uma caminhada contigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus.